Olá pessoal, então agora a gente vai começar a entrar no ajustamento de observações indiretas, né? Então qual que é a diferença de observações indiretas para observações diretas, né? Então a gente já viu o caso das observações diretas, onde a gente tem simplesmente n repetições de uma mesma grandeza, né? Ou seja, o parâmetro que a gente quer obter, né, é simplesmente ali um valor estimado para aquelas medições, né, para aquelas grandezas, para aquelas observações que a gente realizou. Então, o que a gente mede é o que a gente quer de fato determinar, né? Então, por exemplo, se eu quisesse medir, né, o comprimento desse quadro, fazendo 2, 3, 4, 5, 6 medições a trena, o meu parâmetro é um só, né, que é o comprimento ajustado ou estimado do quadro. E para isso eu faço 2, 3, 4 ou mais observações no contexto do ajustamento. No caso geral, a gente vai ter observações indiretas, ou seja, a gente mede algumas grandezas, né, algumas observações, para obter outras grandezas que a gente não conseguiria medir diretamente. Tá? A gente vai ver um exemplo aqui bem simples, né, mas isso aqui na verdade é válido para vários e vários casos, né? Não precisa se ater a esse único exemplo. Então, para isso, a gente vai utilizar primeiramente, seguindo o princípio dos mínimos quadrados, né, o método dos mínimos quadrados, mas a gente vai ver um dos modelos que é o paramétrico. Então, embora muitos autores chamem de método paramétrico, a rigor o termo correto deveria ser modelo paramétrico. O método é o dos mínimos quadrados, né, o paramétrico é um modelo de ajustamento. Ele também é conhecido como Gauss-Markov Model, né, o modelo de Gauss-Markov, e ainda de equações de observação. Que a gente vai ver, porque a gente vai fazer é isso, né? Cada observação, cada medição tem que resultar em uma equação. Então, são as chamadas equações de observação, né? Então, a notação matricial genérica, né, y chapéu, observações ajustadas, é a função de x chapéu, então parâmetros ajustados. Bom, vamos ver um exemplo simples aqui, e depois a gente vai fazer a formulação geral do método, tanto para modelos lineares, como esse que a gente vai apresentar, quanto para modelos inicialmente não lineares, mas que daí são devidamente linearizados pela série de Taylor. Bom, a título de um exemplo introdutório, vamos supor o seguinte: a gente tem a nossa superfície topográfica em verde, e a gente tem esse ponto cuja altitude H a gente deseja determinar. Então, o que seria a altitude dele, né? Seria a sua altura, né, a sua distância vertical em relação à superfície de referência, aonde nessa superfície a altitude é zero. Bom, não teria... Por que aqui é um problema de observações indiretas? Porque não teria como eu fazer um furo na superfície topográfica, né, e ir furando, até achar minha altitude de referência, que inclusive é, no caso geral, imaginária, né? Aí achei ela, agora a gente colocaria uma régua aqui, uma trena, enfim, para medir essa altura vertical, essa distância, essa altitude. Então a gente não faz isso na prática, né? Então é observações indiretas. O que a gente faz? A gente parte de pontos cuja essa altitude já foi determinada, né? Então lá no início teve um ponto que a gente conseguiu determinar em relação à superfície de referência, e a partir dele a gente vai seguindo, né? Por exemplo, pelo nivelamento geométrico. Aqui, claro, a gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Mas enfim, então a gente já tem um ponto aqui, por exemplo, chamado de RN1, que esse ponto já tem a sua altitude H1 determinada, já é conhecida, né? Não foi medida, né? Quer dizer, não foi medida nessa situação, foi medida anteriormente e já é conhecida. RN1. Então o que a gente faz? A gente determina esse desnível, essa diferença de nível, né, ou diferença de altitude, enfim, essa distância vertical entre o RN1 e o ponto H que a gente quer, que é o DN1. Aí, enfim, aí tem vários métodos de se determinar isso, né? Por nivelamento geométrico aqui ao longo da superfície, nivelamento trigonométrico, enfim. Aí não é o objetivo aqui nesse primeiro momento ficar
entrando em detalhes da aplicação prática, né? Mas, enfim, então, essa observação nós temos, ó, o DN1, ou seja, o desnível do primeiro RN ao ponto H que a gente deseja determinar. E a relação é a mais simples possível, né? Quanto vale a altitude H? Ela vale a altitude H1 desse primeiro RN mais o desnível, mais essa diferença de nível existente entre o RN1 e o ponto H. Só que essa expressão original não está na forma que a gente precisa. Por quê? Porque no método paramétrico, né, a gente precisa isolar as observações. Então, fazer as observações como função dos parâmetros. Então, a gente precisa fazer o seguinte, equações do tipo, o desnível é igual a alguma coisa. Né? Porque o que a gente observou foi o desnível. Então, o desnível é igual a alguma coisa. Então, nesse caso é simples, né? Basta a gente jogar esse H1 para o outro lado. Pra lá, né? Então, desnível 1 é igual à altitude que a gente deseja determinar, menos a altitude conhecida do primeiro ponto. Né? Faz sentido, né? Ó, o desnível vale a altitude H menos a altitude do primeiro ponto, né? Conhecida, H1. Bom, só que se a gente fizer isso, a gente consegue achar um valor para a altitude. Né? A gente tem a altitude conhecida H1 e tem o desnível medido DN1. Só que a gente não consegue ajustar. Por que a gente não consegue ajustar? Porque a gente só tem uma solução. Né? A gente tem um parâmetro, ou uma incógnita, que é a altitude H, e uma observação, um desnível. Então a gente consegue achar uma solução única. Se eu quero ajustar, eu tenho que vir de pelo menos, né, uma segunda observação. Então, por exemplo, um segundo RN2, uma segunda referência de nível, com uma outra altitude conhecida H2, e vou observar um outro desnível, né, uma segunda observação DN2. E a relação matemática é a mesma, então a altitude do ponto H vai ser a altitude do RN2, né, H2, mais o desnível, né, do RN2 para o ponto H, DN2. Ou de maneira análoga, né, para transformar em equação de observação, então a gente joga o H2 para o outro lado. Então, o desnível 2 vale a altitude H menos a altitude H2 do RN2. Aí a gente tem ajustamento. Por quê? Porque pelos erros de observação, né, pelos inevitáveis erros aleatórios, né, a altitude do H, do meu ponto Hzão, né, vindo pelo RN1, vai ser diferente da altitude do mesmo ponto H, só que vindo pelo RN2. Porque aqui a gente tem um erro de observação e aqui a gente tem outro erro de observação. Inconsistência, né? Então, essa é a regrinha para usar o ajustamento. O nosso número de observações n tem que ser maior do que o nosso número de parâmetros ou incógnitas u. Então, no caso geral, aí, eu tenho que ter mais observações, no caso da geodésia, ângulos, distâncias, desníveis, né, vetores, GNSS, enfim, do que parâmetros, né, então do que grandeza que eu quero calcular. Então, por exemplo, coordenadas, né, altitudes, né, coordenadas 3D, enfim, assim por diante. Então essa é a nossa condição para aplicar o ajustamento, caso contrário não há ajustamento. Se o número de observações é igual ao número de parâmetros, a gente tem solução única e exata, né? A gente não consegue estimar erros ali, erros aparentes, enfim. Bom, então nesse caso, a gente teria essas duas equações de observação a serem ajustadas, né? Desnível 1 é igual à altitude que a gente quer, menos a altitude conhecida 1. Desnível 2 é igual à altitude que a gente quer ajustada, né, menos a altitude 2. Então eu já vou colocar aqui, ó, um chapéuzinho nesses valores, indicando que vão se tratar de valores ajustados, né? Então desnível 1 ajustado tem que ser igual à altitude ajustada menos a altitude conhecida 1. O desnível 2 ajustado tem que ser igual à altitude ajustada menos a altitude conhecida 2. Porque inicialmente essas equações não batem, são inconsistentes, né? A gente pode até colocar na forma original, considerando que há erro de observação. Então,
o desnível 1 original, sem estar ajustado, seria igual a uma altitude que a gente quer, H, menos a altitude conhecida H1, mais um erro de observação aqui. Mais o erro de observação do primeiro desnível. E já o desnível 2, original, não ajustado também, né? Seria a nossa altitude de referência, que a gente busca ajustar, menos a altitude conhecida H2, mais o erro da segunda observação. Bom, aqui é modelo linear, né? Por que linear? Porque essas equações são lineares em relação ao nosso parâmetro, a nossa incógnita H, né? Não tem um H ao quadrado ali, um seno de H, cosseno de H, raiz de H, enfim. Não tem nenhuma função não linear aqui. Então, são um coeficiente constante ali, enfim, é um modelo linear. Mas no caso geral, a gente poderia ter equações não lineares. Inclusive isso ocorre muito na geodésia, né? Então, a equação de distância, a equação de azimuth, que tem arco e tangente, distância tem a raiz quadrada de termos quadráticos, e assim por diante, né? Não só na geodésia, como em várias outras áreas. Então a gente vai fazer uma formulação partindo do princípio que o modelo é linear, só que ele pode ser inicialmente não linear. Então essas equações podem ser inicialmente não lineares em relação aos parâmetros. Então nesse caso, a gente vai pegar um caso geral aqui e fazer a linearização do modelo, né? A chamada linearização por série de Taylor. Então o que a gente tem? Vamos supor que a gente tem apenas um parâmetro, né, um escalar x, e a gente tem uma função de x que não é linear. Então aqui y igual a f de x, com essa curva não linear, né, não sendo uma reta. Nesses casos, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que pegar um parâmetro inicial, x0, então um chute inicial, né, a gente não sabe o nosso parâmetro ajustado, mas a gente sabe que tem um chute inicial para ele. Por exemplo aqui, né, eu não sei quanto vale essa altitude ajustada, mas eu posso dizer que uma boa estimativa, um bom chute inicial para ela é o seu valor vindo do primeiro RN, ou o seu valor vindo do segundo RN. Eu espero que essa altitude ajustada não esteja muito discrepante, né, da altitude vinda pelo primeiro nivelamento ou pelo segundo, né, porque eu espero que esses erros aleatórios sejam de pequena magnitude, né, dada a precisão do método. Então, chute inicial x0, e aí eu tenho o valor da função no ponto inicial x0, f de x0. Aí, nesse ponto, a minha função tem uma derivada, né? Tem uma reta tangente. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso prever o valor da função ajustada, f de x chapéu, para um x chapéu, então para a solução que eu quero, um valor ajustado x, da seguinte forma, por linearização por Taylor. Então o valor vai valer o valor da função no ponto, f de x0, mais essa derivada, né, a derivada da função aplicada no ponto x igual a zero, então essa taxa de inclinação da reta aqui, vezes justamente esse dx, essa diferença, né, vezes o x que eu quero menos o x0 inicial. Então a gente fez a linearização por Taylor. A gente chegaria por essa expressão nesse ponto, né, que vai ser diferente do verdadeiro valor da função no ponto ajustado, né. Então, qual que é a condição aqui para a gente fazer essa linearização? Claro, que o meu chute inicial, x0, esteja suficientemente próximo do vetor dos parâmetros ajustados que eu quero, x. Porque quanto menor for essa diferença, mais a reta tangente vai se aproximar do valor da função, né, naquele ponto. Então, em um caso geral, que a gente ainda não vai chegar a ver nesse primeiro momento, né, devem ser feitas ainda iterações, né, então sucessivas aproximações ali da função ajustada. Por enquanto a gente vai, embora já fazer a formulação no caso geral, linear ou linearizado, mas a gente vai trabalhar já com problemas lineares, né? Ou seja, a gente não precisa se preocupar porque a nossa função já é de fato linear, né? Já seria, por exemplo, uma reta no plano, né? Ou, mas claro, com uma dimensão maior ali, né? Não vai ser exatamente uma reta, mas enfim, também é linear. Então vale essa lógica, né? Vale esse princípio. Então, para esse exemplo aqui, por exemplo, a gente não precisa se preocupar aqui em ter um chute inicial tão próximo e fazer iterações, né? Mas a lógica, o princípio é o mesmo. Bom,
vamos trabalhar com isso no universo de matrizes, né? Matrizes e vetores. Por quê? Porque não necessariamente eu vou ter apenas um parâmetro e duas observações. Né? No caso geral, vou ter vários parâmetros e várias observações. Né? Então eu quero ajustar várias altitudes de uma vez só, uma rede. E tenho vários desníveis, por exemplo. Né? Então, já vamos trabalhar no caso geral, né? Formulação já matricial. Depois, na próxima aula, a gente vai ver exemplos específicos. Né? Então, exemplos numéricos, com valores, e mostrando a aplicação prática e tudo mais. Né? Aqui, no primeiro momento, é a formulação, a dedução do método. Bom, então a gente pode começar dando nome aos bois aqui, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Esse f de x0, a gente vai chamar de um vetor y0. O que é o vetor y0? Eu vou aplicar os meus parâmetros iniciais x0 no sistema de equações. Esse resultado vai me fornecer um vetor. Por quê? Porque para cada observação eu tenho uma equação. Né? Então, um sistema de equações terá n equações, onde n é o número de observações. Então, eu vou ter um vetor n por 1, o vetor y0. Essa derivada aplicada, né, em x igual a x0, eu vou chamar de uma matriz A. Por quê? Porque eu vou ter um sistema de n equações, A, U incógnitas, né? Não necessariamente apenas uma incógnita, um parâmetro, então U incógnitas. Então eu vou ter uma matriz A de dimensão n por U, né? N linhas por U colunas. Né? Uma linha para cada equação, uma coluna para cada parâmetro. Então aqui, n por U. E o y0, n por U. E o x menos x0, a gente não sabe ainda, né, quanto vale o vetor dos parâmetros ajustados, é o que a gente quer. Mas, de qualquer forma, já vamos chamar essa diferença de um dx, né? Um dx chapéu. De dimensão U por 1. Né? U linhas por uma coluna. Então, os U parâmetros ajustados que a gente deseja obter. Aqui, analogamente, né, se eu passar o x0 para o outro lado, né, então o meu vetor dos parâmetros ajustados é o meu chute inicial, x0, mais as correções que eu faço nesse chute inicial, dx. Bom, então agora vamos trazer isso para o nosso método paramétrico. Deixa eu fazer uma divisão aqui no quadro. Então ali, ó, y igual f de x0, y0, mais derivada em x, né? Derivada do sistema de equações em x, matriz A, vezes x menos x0, no caso o x chapéu que eu quero, né? Então vou chamar de 1 dx. Então y igual a y0 mais a delta x. Só que aqui, assim como no caso das observações diretas, né? O meu sistema está incompleto. Por quê? Porque eu não estou considerando que as minhas observações têm erros, né? Tem os erros de observação, tem aquelas inconsistências. Então, assim como no caso das observações diretas, aula passada, que a gente tinha y igual a x mais e, aqui a gente também tem que adicionar um vetor de erros a serem estimados. Né? Mais um e-chapéu aqui. Bom, aí a gente pode fazer o seguinte. Vamos passar esse y0 para o outro lado. E a gente vai ter y menos y0 é igual a dx chapéu mais meu e chapéu. Quem é o y? O y é o vetor das observações originais. Vamos até fazer uma analogia nesse exemplo aqui. Ó. Nesse exemplo, quem seria o meu vetor y? Seria o desnível 1, a primeira observação, e o desnível 2, a segunda observação. De dimensão 2 por 1. Né? Então, duas observações, uma coluna. Quem seria o meu vetor y0? Seria a f de x0. Né? Então, eu iria aplicar os meus parâmetros iniciais no meu sistema de equações.
quem é o meu x0, né, o meu chute inicial? Nesse problema a gente só tem uma altitude h. Então poderia ser, como eu comentei, né, poderia ser tanto a sua altitude vindo pelo primeiro Rn, quanto a sua altitude vindo pelo segundo. Mas quando o modelo é linear, a gente pode ainda simplesmente fazer um caso mais simples. A gente pode dizer que o nosso vetor dos parâmetros iniciais, x0, é o vetor nulo, né, que a gente vai ter a convergência de qualquer maneira, né, porque a gente já está no sistema linear. Então a gente pode dizer simplesmente o seguinte, ó, o nosso x0, nosso parâmetro inicial x0, que nesse caso é um escalar, né, é só uma altitude, que é a altitude que a gente deseja buscar, aproximada, inicial, zero, né, vale zero. E aí, nesse caso, ó, no nosso vetor y0, a gente vai jogar no f de x0, vai jogar aqui no sistema de equações. A altitude que a gente deseja encontrar, h, só que nesse caso a gente não tem ela ajustada ainda, então a gente vai usar o valor inicial, h0. Menos a altitude conhecida, h1. E na segunda equação, a nossa altitude inicial, h0, menos a altitude conhecida, h2. Essa altitude vale zero, né? Essa altitude inicial vale zero e vale zero, então o nosso vetor y0 vai ter simplesmente, vai corresponder, né? Primeira linha menos a altitude h1, segunda linha menos a altitude h2. Lembrando que a gente vai ver exemplos numéricos de fatos, né, na próxima aula. Então temos nosso vetor y, temos nosso vetor y0. Já a nossa matriz, nesse caso, a nossa matriz A, vai ser um vetor. Vai se tornar um vetor, porque a gente só tem um parâmetro, né, o igual a 1, então só vai ter uma coluna. Então aqui eu prefiro sempre trabalhar com letras maiúsculas para matrizes e letras minúsculas para vetores. Então nesse caso a nossa matriz Azão vai virar um vetorzinho Azinho. Vai ter duas linhas e uma coluna, duas observações e um parâmetro. É a derivada, né? Então são as derivadas. Quanto que vale a derivada da primeira equação em relação ao parâmetro h? Então é h menos h1, a derivada é 1. Quanto que vale a derivada da segunda equação em relação ao parâmetro h? Também h menos h2, a derivada também é 1. Então nesse caso a nossa matriz A seria simplesmente um vetorzinho A, Azinho 1. Bom, aí essa diferença, para não ficar toda hora falando y menos y0, vamos chamar de um vetor L. Quem é o vetor L? É o vetor das observações originais, y, menos o vetor das observações, vamos chamar de reduzidas, y0, né? Então aplicando o nosso chute inicial no sistema de equações. Então L igual a A delta x mais C. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode isolar para os erros de observação. Então a gente vai ter que E é igual a L menos, passa para o outro lado, né? A delta x. Ou analogamente, né, vamos lembrar dos resíduos. Quem são os resíduos? São os erros aparentes estimados com sinal contrário. Então aqui a gente poderia simplesmente dizer o seguinte, ó, o vetor dos resíduos estimados é A delta x menos L. A gente multiplica por menos 1 ali e simplesmente troca. Então esse é o, muitas vezes conhecido na literatura como modelo do Gauss-Markov, né? A delta x menos L. Bom, então agora a gente precisa encontrar esse dx, né? A gente precisa solucionar o problema pelo critério dos mínimos quadrados. Então, minimizar a soma do quadrado dos erros é igual a minimizar a soma do quadrado dos resíduos, né? Porque eles têm a mesma magnitude, soma do sinal, elevando ao quadrado ficam positivos. Então, nesse caso, eu vou trabalhar já com os erros estimados mesmo, ao invés dos resíduos. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que minimizar, né, o erro da primeira observação ajustada, mais o erro da segunda observação ajustada, mais, no caso geral ali, da enésima observação ajustada ao quadrado, né? Isso tem que ser mínimo. No universo de matrizes, né, se a gente quer pegar todos os elementos do vetor n, que tem dimensão n por 1, né,
elevar ao quadrado e somar, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer o vetor n e transposto vezes o vetor e original. Isso tem que ser 1.000. Por quê? Porque o vetor e transposto tem dimensão U por n, né? A gente já viu lá nas relações de matrizes. Então, se ele tem n linhas por uma coluna, ele transposto tem uma linha por n colunas. Vezes o original, n por 1. Isso vai resultar no nosso escalar 1 por 1, que é a soma do quadrado dos erros estimados. E isso tem que ser igual a 1.000. Bom, vou continuar no próximo vídeo aqui, né, apagar o quadro, e a gente segue a dedução do método.